Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender a como reordenar colunas no Power Query. Toda vez que a gente conecta ou tá manipulando uma base no Power Query, como é o caso aqui, ó, vou conectar a um arquivo Excel bem tranquilo, o arquivo exemplo aqui, vou ir em transformar dados. Muitas vezes, quando a gente está manipulando e fazendo o nosso processo de ETL aqui numa base um pouco mais complexa, se você pega uma base grande que tem cento e poucas colunas, já passou por isso, às vezes quando a gente está trabalhando com dados com volumes altos, isso pode acontecer, não só volume de linhas, mas de colunas. Algo que eu sempre passava era uma dificuldade de achar as colunas, né? Então eu queria achar uma coluna para fazer uma transformação ou dar uma olhada, né, na coluna, o que está acontecendo, e eu me perdi aqui no Power Query. Então, algo que eu comecei a fazer é reordenar, deixar em ordem alfabética as colunas. Isso ajuda dentro do ETL, porque aí eu consigo facilmente achar, por exemplo, a coluna Country. Eu sei que vai estar no começo aqui, né? Porque está em ordem alfabética, eu procuro a coluna e vejo o que está acontecendo ou vejo o que eu tenho que transformar. Como que eu faço para reordenar as colunas? A primeira coisa que a gente vai entender, porque aqui você entende tudo que está fazendo, você não só reproduz o que eu vou fazer, você vai entender o que está acontecendo aqui, é que, primeiro, como que eu faço para movimentar as colunas? O que acontece quando eu movimento as colunas? O Power Query ele já gera códigos para a gente, certo? Então, por exemplo, se eu tivesse que reordenar na mão, né, fisicamente, eu vou pegar uma coluna e colocar ali. Por exemplo, eu vou pegar a Country e colocar aqui. Olha o que acontece. Ele mesmo dá um table reorder columns. Ou seja, a função no Power Query que reordena as colunas de uma tabela é essa. E esse é o primeiro aprendizado que a gente tem que entender. Aí eu posso usar o Power Query para aprender como que eu reordeno. E aí, o nosso desafio aqui, que é algo simples, mas para você que é iniciante vai ser um super aprendizado, é o seguinte: eu tenho que passar aqui nessa função reorder columns, ele me explica que primeiro é a tabela, obviamente, né? Essa tabela eu quero reordenar desse jeito, as colunas desse jeito. E aqui na hora que você passa o cursor do teclado, ele mostra uma tabela, retorna uma tabela com as colunas especificadas na ordem, né? Ou seja, basta eu passar a ordem das colunas aqui. Qual que é o desafio aqui? Porque eu não quero ficar colocando na mão, né? Obviamente. É eu pegar e reordenar as colunas usando funções e jogar elas ordenadas aqui. É algo bem simples, mas a gente vai fazer juntos aqui. Mas antes, eu quero que você entenda que a gente está sempre aprendendo, usando o próprio Power Query, vendo o que ele faz pra gente tentar reproduzir, tá bom? Uma outra dica, tá? É que além do reorder columns, nós poderíamos usar um outro tipo que é o select columns. O select columns é assim, ó, quando você seleciona colunas. Por exemplo, se eu selecionar essas três colunas e colocar assim, ó, primeiro country, depois product, depois segment, ou seja, cliquei nessa, depois cliquei naquela, depois cliquei nessa. Quando eu clicar com o lado direito e colocar remover outras colunas, ele deixa somente as três na ordem que foi clicado com o mouse. Ou seja, a gente tem uma outra opção também, que é usar a Table Select Columns, que funciona igual. Eu passo a tabela e as colunas que eu quero manter e já na ordem que eu quero manter. Então, as duas funções funcionariam. A diferença é que o Select Columns, né, ela tem um nome mais fácil para quando você for desenvolver, que é para selecionar colunas, ou seja, eu excluo as outras, mas ela funciona igual a reorder columns, né? Ela vai funcionar igual, porque ela vai pegar a tabela e vai colocar na ordem. Basta eu colocar todas as colunas, no caso, né? Então, se eu clicar em todas aqui, não vai sumir nenhuma e vai ficar na ordem que eu escolhi, tá bom? Então, tem esses dois jeitos de você reordenar. Bom, vamos lá direto para a prática. Bom, o nosso desafio aqui é pegar todas as colunas da tabela e reordenar. Porque tendo todas as colunas e reordenando, basta eu jogar aqui nessa seleção que vocês estão vendo, que está tudo em azul. Se eu pego todas as colunas de algum jeito, reordeno, coloco ali, pronto, automaticamente sempre vai reordenar, independente de quais colunas tiver, tá? Porque a gente vai aprender a fazer isso via código aqui. Como que eu vou fazer isso?
Bom, antes aqui, tá? Vou ser bem direto ao ponto, só vou pedir, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, é rapidinho, clica aqui embaixo, deixa o seu like e ajuda a compartilhar aí, LinkedIn, grupos no WhatsApp, isso ajuda muito a gente a continuar o canal. E se possível, vire membro, aqui também um botãozinho aqui embaixo, você me apoia com um cafezinho por mês, é bem baratinho, é só para apoiar a gente a manter os conteúdos gratuitos aqui. O último recado é me siga no Instagram, o link também tá na descrição aqui, tá todos os links na descrição. Foi rapidinho aqui o aviso, só para lembrar vocês, beleza? Muito obrigado a você que é membro aí, você que ajuda compartilhando, vocês que mantêm o canal aqui vivo, tudo graças a vocês, beleza? Valeu, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui então para pegar os nomes das colunas da tabela? Bom, esse caso eu vou ter que usar aqui direto no próprio editor, tá? Eu vou pegar aqui, ó, abrir o editor avançado. E aqui no editor avançado, o que eu vou fazer, né? Vou começar aqui, coloquei uma vírgula, obviamente, aqui. Vou para outra linha. Tô sendo bem básico, que tem pessoas que são básicas. Eu sei que você que tá assistindo às vezes já manja muito, tá? E aqui eu vou falar o seguinte, ó. Colunas da tabela. Colunas da tabela, eu vou chamar uma função chamada column names. A table.column names retorna os nomes de coluna como uma lista. Olha que fácil. Então, se eu passar essa tabela aqui, né, ó. E, obviamente, tenho que retornar a colunas da tabela aqui, certo? Esse foi o novo passo, tenho que retornar aqui, concluído. Olha só que eu tenho uma lista. Lembra que eu falei para vocês? Se eu tiver uma lista e conseguir reordená-la, eu posso passar essa lista. Então, o que eu tenho que fazer para reordenar essa lista? Afinal, eu sei que isso é uma lista, né? Tá até escrito aqui. Eu também consigo ler quando eu abro a função, ele me fala que me retorna como uma lista. Então, tudo dá para entender o que está acontecendo. É uma lista. O que eu quero fazer? Reordenar essa lista. Como que eu vou reordenar? Como eu estou lidando com uma lista, como que eu procuro uma função de lista? Google, claro, também. Mas aqui no Power Query, o que você pode fazer? List, ponto. List, ponto, vai me trazer funções de lista. Olha que legal, é assim que você vai aprendendo. Até quando você não sabe se existe uma função, você pode escrever list ponto e dar uma olhada. Bom, combine, contains, count, aprender mais sobre aquela função depois. Então aqui no caso, o que eu quero é reordenar, sort, order, algo do tipo. Então, ó, order. Bom, não achei. Reorder, remove, sort. Pronto, achei no sort. Entendeu? Então é assim, a gente não decora tudo. A gente que é desenvolvedor, imagine que eu já mexi com Python, VBA, com um monte de linguagem, eu não fico decorando. Eu tento achar, estudo rapidamente, por já ter um conhecimento de programação, aí a gente consegue utilizar, tá bom? Então, ó, o list.sort, vou abrir aqui o parêntese, list.sort recebe uma lista, recebe um tipo de comparação e retorna a lista classificada com os critérios, ou seja, se eu colocar só o list.sort, já funciona. Tá vendo, ó? Sales, COGS, Country, Dates, tananã, tananã. Tá vendo? Ele já ordenou pra mim. Em ordem alfabética, a gente tem aqui a lista pronta. Óbvio, ó, que esse aqui tá na frente, porque tem um espaço em branco, tá? Por isso que tá no começo. O espaço em branco vem antes da letra C, da letra D, por isso que tá em primeiro ali. Eu poderia transformar isso e arrumar? Poderia, mas não é o que a gente quer fazer. A ideia é você já ter o nome do cabeçalho da sua tabela pronto. Não faz sentido você reordenar uma tabela que ainda nem tá com o cabeçalho com o nome correto, né? Você vai só reordenar no final, quando já tiver tudo pronto, para não ter que ficar mexendo toda hora fazendo ETL, por exemplo, em nome de cabeçalho, certo? Bom, agora que eu tenho a lista, eu posso usar essa lista, o resultado disso é a lista que eu queria, o nome do cabeçalho ordenado, basta eu usar o table reorder. Então, se eu abro aqui o editor avançado, eu posso vir e usar simplesmente uma função, né, que a gente já aprendeu. Então, eu vou colocar aqui, ó, tabela reordenada, vai ser igual a table, ponto. Tenho duas funções, lembra? Ou a select columns ou a reorder columns. Vamos tentar aqui com as duas para vocês verem, ó, reorder columns. Eu quero reordenar qual tabela? Essa aqui, né, ó, tipo alterado, que é a tabela que estava pronta lá. E qual é as colunas que eu quero que fique ordenada? É colunas da tabela. Ctrl C, Ctrl V. Então, isso aqui é a lista ordenada que a gente acabou de ver, a gente estava olhando para ela. E aqui eu estou falando que é a tabela tipo alterado, que é a tabela que tinha anteriormente. Então,
Aqui eu tenho que alterar, né, para ele retornar justamente a última linha. Eu quero olhar para isso, não quero olhar para isso como estava antes. Concluído. E aqui está, nós temos reordenado bonitinho em ordem alfabética para eu encontrar a coluna mais facilmente. Então, cogs, country, date, tá tudo em ordem alfabética. E só para esclarecer, né, ó, se eu venho aqui e uso select columns e dou um enter, o resultado é o mesmo, tá? Ó, não mudou nada, porque a função funciona do mesmo jeito. Essa função, ela existe para você excluir outras colunas, mas ela funciona também para esse caso aqui, que é só reordenar as colunas da forma que eu quero, tá bom? Então, essa é a maneira. Então, no final do seu ETL, o que você pode fazer? Você pode colocar esse list sort do table columns names, ou seja, ordene o nome das colunas e coloque no select columns ou no reorder columns. Dessa maneira você vai ter a tabela em ordem alfabética para achar mais fácil o nome das colunas quando você estiver fazendo o seu ETL, tá? Você pode fazer isso no meio e depois no final de novo, aí fica a critério de vocês, o importante é o aprendizado. Mas dá para avançar mais aqui, galera. Dá para avançar mais aqui. Por quê? Porque se eu faço isso aqui uma vez para uma tabela, e eu quero fazer isso para todas as minhas consultas, né? Imagina que eu tenho várias tabelas aqui. Imagina que é bem chato ficar lembrando de colocar list sort do table columns e table.select columns ou table.reorder columns. Imagina que essas duas linhas é chato ficar colocando, né? O que eu posso fazer? Uma função, que a gente já aprendeu no canal que é uma função, de fato, o que é uma função, como se cria uma função no Power Query. Então, nessas aulas gratuitas aqui no canal. Por isso que eu sempre peço seu like, sua inscrição, porque é de graça aqui, né? Não cobro nada para te ensinar conteúdos como esse. E a gente vai usar esse ensinamento de função aqui. Então, se você está assistindo até aqui, parabéns por estar se dedicando. A gente vai aprender algo novo a mais aqui, que é o seguinte: eu posso criar uma função que recebe uma tabela e retorna uma tabela reordenada. Afinal, se isso aqui vai se repetir, eu vou criar uma função. Só que dessa vez eu vou ser um pouco mais rápido, né, no ensinamento, porque se eu for explicar detalhe por detalhe que envolve as outras aulas, vai ficar muito longo esse vídeo. Então assista as outras aulas de função e tudo mais, beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou explicar o que eu estou fazendo, tá? Ó, isso aqui é uma função, certo? Essa função recebe uma tabela, as table. Então eu estou falando que eu recebo uma tabela. E o que eu retorno dessa função? Eu também retorno uma tabela. Afinal, eu vou receber uma tabela, reordenar as colunas e retornar ela de novo. Então, eu estou recebendo uma tabela, estou retornando uma tabela. Coloco igual e a seta para mostrar, né, que a função vai vir ali. Eu vou receber uma tabela, vou usar aqui para fazer alguma coisa e vou retornar uma tabela, beleza? Então, essa tabela, o nome dela é tabela, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Pegar colunas da tabela. Vai ser o quê? Table names. Eu quero pegar o nome, certo? Ó, o nome das colunas da tabela. Depois que eu pegar os nomes da coluna da tabela, o que eu vou fazer? Colunas ordenadas vai ser igual a list.sort, pegar colunas da tabela. Então, eu peguei as colunas, estou ordenando as colunas. E agora, o que eu vou fazer? Tabela ordenada é igual a table.reorder columns. Qual tabela que eu quero reordenar? A que foi passada para mim, né? A tabela que foi passada na função para mim. Como que eu quero ordenar? Usando as colunas ordenadas. Pronto. Aqui no in, eu falo que eu quero retornar a tabela ordenada. Então, o que eu fiz aqui? O que eu acabei de explicar para vocês. Eu realmente só refiz o que eu fiz agora há pouco com vocês. A diferença é que eu coloquei numa função. Então, uma função que recebe uma tabela e retorna uma tabela. Ó. Recebe uma tabela, retorna uma tabela. Por que você fez isso, Ronan? Porque agora, ó, função é reordenar colunas. Eu posso usar essa função em qualquer tabela. Olha só, em vez de eu ter tudo isso aqui que a gente criou juntos, eu vou apagar, certo? Vou voltar como estava no comecinho da aula. Uma tabela cheia de coluna e toda desorganizada, não está ordenado. O que eu vou fazer? Basta eu ordenar essas colunas.
eu posso vir aqui no final, se eu quiser, e mandar, ó, FN, reordenar colunas, e passa a tabela. O que acontece quando eu tô fazendo isso aqui, ó? Eu tô pegando essa tabela, tô jogando na função, certo? Ó, tô jogando na função, que vai fazer exatamente aquilo que a gente aprendeu a fazer juntos. Pega os nomes, ordena, reordena na tabela, devolve a tabela reordenada. É o que a gente fez juntos. Então, quando eu clico em concluído aqui, vocês vão ver que pronto, independente de quais são os nomes das colunas, ele vai sempre reordenar, pode ser qualquer tabela, basta eu chamar essa função. Eu não recomendo colocar aqui no final, porque senão fica desse jeito, tá? Ó, ele vai atrapalhar os seus steps. Então, qual que é o correto? Você pode no final mesmo, ó, tabela ordenada, só chama a função, ó, reordenar colunas, passa, né, a tabela da linha anterior, e aí, né, joga a tabela ordenada no final, tá bom? Dessa maneira, você garante que os steps vão estar aqui, para você que é iniciante isso vai facilitar muito, e aí você já sabe, né, ó, que a última linha você está chamando a função de reordenar colunas. Então a gente criou juntos, a gente foi um passo além, a gente não só usou num ETL, como aprendeu a reutilizar isso, e eu posso agora usar isso que a gente aprendeu facilmente em diversas consultas, tá bom? Então você pode só copiar, que eu sei que tem gente que não quer tentar, só quer usar o negócio pronto, então tudo bem, não tem problema, copia aí, mas é legal você aprender o que você está fazendo, isso te ajuda em diversas outras áreas, tá? Não é só aprender o Power Query, a lógica, o aprendizado vai te ajudar em diversas outras áreas aí, de tecnologia mais, né, obviamente. Então, muito obrigado a você que assistiu aqui até o final. Deixa o seu like, não se esqueça disso, comenta aqui embaixo, e se você assistiu aqui até o final, deixa a palavra no meio do seu comentário, a palavra banana, comenta banana no meio dos seus comentários, só para saber que você assistiu aqui até o final. Me siga no Instagram, @ronavico, e a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo, valeu, e se inscreve.